Estamos à beira de uma explosão na inovação, e a área cripto é sintoma disso. As sementes para o que está prestes a acontecer foram plantadas durante os 20 anos que terminaram com a bolha da tecnologia e das telecomunicações. Essas sementes estiveram em gestação por 20 a 25 anos, às vezes 30 anos, e agora estão começando a florescer. E nem é a palavra certa, elas estão explodindo para a existência. Achamos que existem 5 plataformas principais com 14 tecnologias diferentes, todas se preparando para entrar no ponto ideal de suas curvas de crescimento, e haverá convergência entre essas tecnologias. Você terá uma curva de crescimento alimentando outra, criando energia explosiva e crescimento explosivo. Na área cripto, acreditamos que a tecnologia blockchain e a inteligência artificial vão convergir e causar uma reação explosiva, uma hecatombe mesmo. É bastante emocionante. Cathie Wood e a ARK Invest são alguns dos maiores entusiastas do Bitcoin e das criptomoedas em Wall Street. Na verdade, Cathie afirmou que nunca teve tanta convicção como nesse momento. Cathie acredita que toda a classe de ativos cripto vai passar de $1 trilhão hoje para 25 vezes esse valor, chegando a 25 trilhões de dólares nos próximos 5 a 7 anos. A ARK Invest e Cathie Wood estão tão otimistas que estão lançando 5 ETFs criptos separados, incluindo um ETF Spot de Bitcoin e um ETF Spot de Ethereum. Fique até o final do vídeo, onde Cathie explica por que a ARK está tão otimista em relação ao Ethereum, e eu vou detalhar as previsões de preço deles para 5 anos. Além disso, com tantos acontecimentos no mundo das criptomoedas e seu crescimento, a cautela e a segurança são fundamentais para lucrar. Se liga nessas 3 dicas. Escolha uma exchange segura contra ataques de hackers para negociações de cripto. Guarde suas criptomoedas em uma cold wallet segura para que o Estado não confisque seu patrimônio e não perca seu dinheiro do FGTS para a inflação. Saque ele com a Novo Horizonte. Você sabe mais como investir seu próprio dinheiro do que a máfia estatal. Dá uma olhada na descrição ou no comentário fixado desse vídeo para fortalecer sua jornada cripto. Voltando ao tema de hoje, aqui está a Cathie Wood com sua visão sobre o mundo cripto. Abre aspas. Meu momento ahá foi depois que Chris realmente escreveu o papel sobre se o Bitcoin poderia desempenhar o papel de dinheiro. Estávamos trabalhando em um nível muito básico e estávamos falando de um valor de mercado de 6 bilhões na época, ou como estávamos chamando, valor de rede. Tivemos Art Laffer dando uma olhada nesse papel e ele olhou para isso e nos ajudou. Queríamos que fosse absolutamente correto do ponto de vista econômico. Ele olhou para isso e disse: "Uau, disse isso é o que eu estive procurando toda a minha vida." Isso é uma política monetária baseada em regras, uma política monetária global baseada em regras. E acabei dizendo: "Ah, certo, bem, se isso for verdade, quão grande isso poderia se tornar?" E ele disse: "Bom, quão grande é a base monetária dos Estados Unidos, e naquela época era de 4 trilhões e meio de dólares. Agora são 8 trilhões, porque ele estava dimensionando isso como se fosse a moeda de reserva, uma moeda de reserva lá fora. Então, um sistema monetário global baseado em regras é de extrema importância para a humanidade. Eu acredito e eu compartilho a visão de Art. Eu fui educada por ele, então isso não é surpreendente. E então, percebemos que estamos lidando com uma nova classe de ativos, também para os investidores, diferente de qualquer coisa que já vimos antes, desbloqueando uma enorme produtividade e criando inclusão como nunca antes tinha visto globalmente. Então, eu acho que as finanças descentralizadas estão se expandindo enormemente, como estamos vendo. Está se tornando viral, evoluímos nosso ponto de vista sobre o Ether. Quando começamos nossa análise, estávamos mais focados, e isso foi com Chris, que o Bitcoin era o que precisávamos entender primeiro, mas estávamos de olho em todos os outros ativos, e seguimos de perto a tese da gordura de protocolo que o parceiro de Chris, Joey Montenegro, desenvolveu na Union Square Ventures, que diz que a acumulação de valor ocorrerá mais no nível da moeda, e acreditamos que haveria apenas algumas moedas no mundo, assim como hoje há.
Pensamos que o Bitcoin seria a moeda de reserva e estávamos procurando outras moedas, e o Ether estava se destacando como uma forte segunda opção. E eu tenho me surpreendido com o quanto o Ether e a rede Ethereum estão se expandindo com as stablecoins, NFTs, finanças descentralizadas. Isso está claramente atendendo a uma enorme necessidade não atendida, e uma dessas necessidades é o rendimento lá fora. Vemos isso nos mercados de renda fixa, os ralis absurdos que levaram os rendimentos dos títulos a apenas alguns pontos base acima dos títulos do Tesouro, e isso é meio insano. Essa fome por rendimento está sendo satisfeita por um ecossistema financeiro muito mais eficiente, e acho que muitas pessoas estão muito mais abertas a isso também. Vamos ver uma das coisas que me chamou a atenção desde o início, quando o Chris começou na ARK, que foi muito perto do início da empresa. Eu me lembro de dizer muito cedo: siga os desenvolvedores, siga os desenvolvedores. Bem, usando essa métrica, o Ethereum está fora dos gráficos, enquanto o Bitcoin continua estável, mas claramente o Ethereum, finanças descentralizadas e NFTs atingiram uma corda responsiva. Eu acho que trazer a comunidade criativa para esse ecossistema está ajudando a torná-lo um pouco mais viral do que esperávamos. Somos otimistas então quanto ao Bitcoin, otimistas quanto ao Ether, com certeza, mas minha experiência e inovação é que quando você está em algo no início, certamente haverá problemas, e é quando isso explode que você investe, e é quando você realmente pensa sobre investir. E direi apenas em termos de Ether e dos NFTs e da comunidade criativa. Eu estava assistindo a uma chamada de Placeholder e eles apresentaram o CEO da Async Art. Eu nunca tinha ouvido falar nessa Async Art, nunca tinha ouvido falar desse fenômeno. Ele começou a falar e estou dando uma caminhada e estou sorrindo de orelha a orelha. Eu não sorria tão amplamente assim desde que ouvi falar da internet pela primeira vez. Só para te dar uma ideia. Uou, esse é o impacto que as NFTs tiveram em você. Essa ideia de Async Art e o que eles estão construindo com os NFTs, eu estava dizendo, meu Deus, as camadas, envolver os criadores nisso, isso pode ficar louco. Por quê? O que você viu? O que foi comparável aos primeiros dias da internet, Cat? A simples admiração por quão novo e diferenciado, uma forma diferente de pensar, uma maneira de recompensar os criadores, algo que estávamos procurando por gerações, ou para sempre. E essa ideia de você poder ter uma obra de arte e em seguida camadas dela e vender partes dela e o criador subjacente ainda ser recompensado por ter pensado em uma ideia tão interessante, eu só pensei, uau, isso é tão colaborativo e é assim que o mundo está indo. E é assim que a ARK também está configurada, sendo muito colaborativa e interativa em nosso pensamento. E é isso que senti quando vi o CEO da Async Art falar. As políticas monetárias ao redor do mundo meio que se desvincularam, e falar sobre confiança, acredito que há mais confiança nesse ecossistema, na forma como você definiu, minimizando riscos, do que pode haver no mundo tradicional. Se estivermos certos, haverá muita destruição criativa e os bancos perderão participação para o mundo cripto. E se eu puder dizer algo, aprendi uma lição importante na crise de moeda asiática nos anos 90, acho que foi em 97, e o baht tailandês desvalorizou e ninguém pensou nada. Você sabe, a Tailândia era quase insignificante, mas isso ricocheteou. Houve uma crise asiática que ocorreu e começamos a perguntar às empresas, como Boeing na época, qual é a sua exposição à Ásia. Parece que algo está se desenrolando lá. E eles diziam, ah, nada, nem mesmo 5%. Bem, o que eles não disseram é que poderia ter sido 4% de suas vendas, mas era mais de 100% de seu crescimento. Então, quando a Ásia caiu, os ganhos da Boeing explodiram de uma maneira que a maioria das pessoas não conseguia entender, porque diziam, espera aí, eles nos disseram que era apenas 5%. Sim, mas eles não disseram qual porcentagem do crescimento era, e acho que estamos falando de algo equivalente aqui. Então sim, os bancos estão percebendo isso. Talvez um pequeno ponto sobre esses 2 trilhões de dólares, quase 10% da economia dos Estados Unidos, ou 2% da economia global. Bem, lembre-se do exemplo asiático que dei, onde era apenas 5, 4%, mas crescendo enormemente. De muitas maneiras, a cripto chegou e não vai embora. Concordo plenamente com Chris.
Passar pelos grandes períodos de volatilidade, quando estávamos apenas começando a ter interesse institucional, pode haver uma pequena retração, mas acho, e você pode ver isso com o Ethereum, bem, especialmente, ele não perdeu o ritmo, funcionou brilhantemente, enquanto a maioria no mundo financeiro está apenas dizendo: isso é alavancagem sobre alavancagem, sobre alavancagem, isso vai desmoronar. Então, quantas mais vezes passamos por volatilidade e a rede sair mais forte, mais credibilidade ela terá e mais confiança os investidores terão nela. E outra coisa é, fizemos o evento The Bee World e você pode ter ouvido falar, e grande parte disso era sobre como podemos apoiar esse ecossistema para que ele se torne mais forte, e com o Bitcoin isso seria apoiar os desenvolvedores. Parece que não há problema com os desenvolvedores por causa do modelo econômico na rede Ethereum, certamente pelas novas plataformas de governança que estão evoluindo, fecha aspas. Então, aqui está a Cathie Wood falando sobre como ela e a ARK Invest nunca tiveram tanta convicção como nesse momento, e claro, ver por que eles lançaram seus ETFs de Bitcoin e Ethereum. Eles acreditam que ambas as criptomoedas têm um futuro extremamente brilhante. No entanto, embora não tenham falado sobre isso nessa entrevista, a ARK Invest e Cathie Wood divulgaram suas previsões tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum em 2030. Primeiramente, para o Bitcoin, revelado em sua apresentação na Big Ideas 2023, a ARK Invest tem 3 cenários potenciais para o Bitcoin: o caso pessimista, o caso base e o caso otimista. No caso pessimista, o Bitcoin atinge $258 mil. No caso base, você vai para $682.500 mil. E finalmente, no caso otimista, o Bitcoin dispararia para $1,48 milhão até 2030. Quanto ao Ethereum, precisamos voltar à apresentação do Big Ideas 2022 da ARK Invest. Para o Ethereum, eles previram que até 2032 o valor de mercado do Ethereum poderia ultrapassar $20 trilhões, avaliado em um Ethereum um pouco mais de $116 mil por Ether. Incrível, né? No entanto, isso também não leva em conta a natureza deflacionária do Ethereum. Se o cenário da ARK se concretizasse, o preço real poderia ser ainda mais alto. Enfim, pessoal, se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Fique atento ao mercado e continue investindo. Até mais!